Seis. Pronto, estamos gravando. Então vamos lá falar sobre solução de problemas na aba contemporânea. E antes de eu começar aqui a falar sobre o conteúdo do curso, vamos rapidinho parar para olhar o que é essa aba contemporânea, né? Um nome que vocês devem estar ouvindo cada vez com mais frequência por aí. Que negócio é esse de aba contemporânea? É uma nova aba? É uma terapia aba completamente diferente? Não, não é não, pessoal. É a mesma terapiaba com uma perspectiva diferente. Tá? Então, na terapiaba contemporânea, não existem conceitos inteiramente novos e uma maneira de trabalhar completamente nova. Existem, sim, maneiras diferentes de trabalhar, maneiras diferentes de olhar para a relação entre terapeuta e cliente, mas não é algo que se desprendeu da terapiaba não contemporânea. As duas convivem muito bem, obrigado. Tá? Então, o que acontece na aba contemporânea é que existe um viés, uma perspectiva mais focada, mais centrada no cliente, no bem-estar do cliente. E isso, essa ideia básica do bem-estar do cliente, acaba produzindo uma série de práticas que são muito bacanas. E algumas delas eu vou contar para vocês hoje, tá? Tanto quanto como solução de problemas que podem acontecer durante uma sessão ou com a família, quanto prevenção de problemas também. Aliás, a aula é muito mais voltada para prevenção de problemas do que para solução deles, mas vou falar um pouquinho sobre solução também. Certo, eu não quero ficar dando uma aula teórica longa aqui sobre conceitos básicos, mas eu acho que uma revisão bem rapidinha de 2, 3 slides é importante, tá? Porque se a gente quer entender aba é análise do comportamento aplicado em inglês, a gente precisa entender pelo menos o que é comportamento e algumas noções básicas, certo? Então, o que é comportamento? É tudo que o indivíduo faz que seja, mensurável, ou seja, que pode ser medido, e 2, que pode ser observado ou por quem se comporta, eu me comporto, eu posso observar meu próprio comportamento, ou por outras pessoas, vocês estão observando o meu comportamento. Então, essa definição simples, ela engloba muita coisa. Levantar a mão é comportamento, falar é comportamento, pensar é comportamento, imaginar é comportamento. Aí vocês dizem, poxa, mas eu não consigo observar você pensando e imaginando. Mas eu consigo observar meu próprio comportamento. Ah, professor, mas como é que a gente mede pensamento e imaginação? Bom, a gente pode medir quantas vezes você pensou, por quanto tempo você pensou em algo, tá? Por quanto tempo você imaginou, quantas vezes você imaginou. Então, é mensurável, sim. Não é comum a gente medir pensamento, imaginação, sensações, mas são mensuráveis, sim, tá bom? Então, tudo que for mensurável, observável e for algo que o indivíduo faz, é um comportamento. E sempre que a gente vai falar sobre comportamentos, a gente fala em termos de verbos. Então, é um verbo de pensar, imaginar, falar, escrever, levantar, pular e assim por diante. A gente não fala em termos de substantivo. Por exemplo, preguiça é um substantivo, não é comportamento, então. Raiva é um substantivo, não é um comportamento, então. Tá? Comportamentos, a gente fala em termos de verbos. E todo comportamento é controlado por eventos ambientais. Tem coisas acontecendo ao nosso redor que fazem com que o nosso comportamento aconteça, fazem com que o nosso comportamento seja controlado, tá? Então, por exemplo, se eu estou há muito tempo sem comer, isso é um evento ambiental, né, que vai fazer com que eu tenha mais vontade de comer. Se eu preciso chegar no térreo aqui do meu prédio, eu entro no elevador e tem o botãozinho 0, eu clico no 0 porque isso me faz chegar no térreo. Ou seja, todos os elementos do ambiente vão contribuindo para o controle do meu comportamento. Da mesma forma na terapia. Quem conhece um pouquinho de terapiaba sabe que a gente está lá com a criança, faz uma demanda para ela, por exemplo, me diz o nome disso, aí a criança fala mouse, e a gente fala, muito bom, vai mouse mesmo, você é muito inteligente. Então a gente está manipulando o ambiente anterior, ao perguntar o que é, a criança responde sob controle do que a gente pediu a ela, e a gente reforça posteriormente, o que faz com que esse comportamento seja repetido. Ou seja, até numa demanda simples, como perguntar o nome de alguma coisa, a gente está manipulando o ambiente para produzir algum resultado satisfatório, certo? E a gente hoje, dentro da terapia ABA, utiliza esse modelinho aí para explicar comportamento. A gente chama isso aqui de contingência de 4 termos, tá? Por que 4? Porque às vezes isso aqui não é colocado e fica contingência de 3 termos. Mas
modernamente se fala mais da contingência de 4 termos, que é um jeito de explicar comportamento, certo? Análise do comportamento, né? O nome da área, análise do comportamento aplicado. Esse termo análise significa quebrar em partes, tá? Então, análise do comportamento nada mais é do que quebrar o comportamento em partes. Que partes? Essas 4 partes aqui. Motivação, antecedente, resposta e consequente, ok? Então, vamos ver como que a gente analisa comportamento. A gente tenta colocar eles dentro dessa contingência, dentro desse modelinho explicativo aí. Existem muito mais relações aqui que eu estou ocultando para facilitar hoje a aula, mas a motivação também afeta a resposta, também afeta o antecedente, o consequente afeta o antecedente, enfim, tem várias outras relações que a gente não vai ficar abordando muito para ela não ficar uma revisão teórica em vez de novidades, tá? Mas, enfim, vamos ver como cada um desses elementos afeta a resposta, certo? Então, o ambiente controla a resposta. O ambiente que nós temos aqui é a motivação, o antecedente e o consequente. Cada um desses, de algum modo, afeta a resposta, certo? Então, vamos começar pelo mais importante de todos, que é a consequência. Como o próprio nome fala, contingências de reforçamento. E o reforçamento está aqui no consequente. Consequente que pode ser um reforçamento ou um evento punitivo, mas na terapia ABA, quando a gente está ensinando, é sempre um reforçamento, tá? Ou 99,99% das vezes. E o que acontece? Qual é o efeito do consequente? Qual é o efeito do reforçador sobre o comportamento? Bom, se um comportamento foi reforçado, aumentam as chances de que ele volte a ocorrer. Então, se o meu cliente está aprendendo comigo e eu reforço o comportamento dele, a tendência é que ele faça esse mesmo comportamento mais vezes nas mesmas condições, tá? Então, um exemplo prático. Se uma criança quer ligar o YouTube e ela chora para isso, ao invés de se comunicar apropriadamente, ela chora, e de fato os pais ligam o YouTube, ela entende que chorar é suficiente como um pedido pelo YouTube. Então, em situações em que ela queira novamente assistir alguma coisa, ela vai chorar, porque chorar foi reforçado no passado. Isso aumenta as chances de que ela chore de novo no futuro. Os antecedentes presentes no momento da resposta também se tornam importantes, de tal modo que os antecedentes passam por si só a controlar a ocorrência do comportamento, tá? Então, se a criança sempre tem atenção na presença do pai e não tem atenção na presença da mãe, a tendência é que ela comece a chorar mais frequentemente na presença do pai e vá deixando de chorar na presença da mãe. Por quê? É a presença do pai que produz atenção, que é um reforçador. A presença da mãe não produz atenção, então tende a não controlar a ocorrência da resposta. E é por situações parecidas com essa que muitas vezes os clientes se comportam muito bem em um lugar, por exemplo, se comportam muito bem em casa e pessimamente na clínica, ou muito bem na clínica e pessimamente em casa. Tem algum controle antecedente aí, fazendo com que esse comportamento seja diferenciado nesses dois lugares, tá? E por fim, temos a motivação. E a motivação pode ser tanto algo que torna a resposta mais provável, como algo que torna a resposta menos provável, tá? Na verdade, a motivação tem dois efeitos principais. Um é tornar o reforçador mais interessante, outro é tornar a resposta mais provável, ou pelo contrário, tornar o reforçador menos interessante e a resposta menos provável. Então, exemplo clássico. Se eu fico muito tempo sem beber água, a água se torna mais interessante e comportamentos que produzem água têm mais chances de ocorrer. Se eu acabei de beber 1 litro de água, a água vai ser momentaneamente menos interessante e vai diminuir as chances de que eu emita um comportamento que produziu água no passado, afinal, não estou precisando de água ali, tá? Então, a motivação pode ser para cima ou para baixo, e ela afeta tanto a resposta quanto a consequência, certo? Então, essa é a nossa contingência de 4 termos, e quando a gente vai pensar em soluções ou prevenção para comportamento e problema, a gente está pensando em resolver alguma dessas 4 coisas aqui, tá? Aqui eu não vou ficar, nessa aula, ficar explicando onde cada procedimento se coloca, mas alguns procedimentos que a gente vai discutir mexem na motivação, outros procedimentos mexem no antecedente, outros mexem no consequente e outros mexem na resposta.
Então, quando a gente pensa em solução para comportamento e problema, a gente pode atacar os 4 elementos da contingência para conseguir uma boa solução. E o melhor de tudo, às vezes essas soluções não são contraditórias. Então, a gente pode aplicar 4 soluções ao mesmo tempo, um para cada elemento. Aí a chance de que o comportamento seja resolvido aumenta um bocado. Bom, quando a gente fala solução de problemas, a gente está falando de comportamentos que não são legais, comportamentos que são interferentes no nome mais moderno, mas talvez muitos de vocês ainda conheçam como comportamentos problema, tá? E o que são comportamentos interferentes ou comportamentos problema? São comportamentos que, apesar de serem funcionais de alguma maneira, certo? Então, até os interferentes, até os comportamentos problema são funcionais de alguma maneira, porque produzem algum benefício para a pessoa, tá? Apesar de produzir benefícios, eles também produzem problemas. Isso são comportamentos interferentes. Eles são funcionais, eles produzem algo positivo, mas eles também geram problemas, tá? Inclusive, é até uma definição que tem aqui para frente, mas vamos entender primeiro esse slide, depois a gente vai para lá. Quando a gente fala que os comportamentos interferentes são funcionais, que eles produzem algum benefício, tem 3 tipos de benefícios que eles podem produzir. O primeiro é a obtenção de algo. A pessoa, quando emite o comportamento problema, ou obtém atenção, ou obtém algum item que é interessante para ela. Então, ela chora e consegue YouTube, ela grita e os pais vão lá discutir com ela, isso é atenção que é interessante. Ou seja, ela está obtendo algo, itens ou atenção pelo comportamento problema. Então, essa é uma das funções do comportamento problema, do comportamento interferente. Outra possível função é a remoção de algo incômodo. Então, tem uma tarefa, eu jogo o material no chão, não preciso fazer a tarefa. Meus pais pedem para eu guardar os brinquedos, eu finjo que estou com sono, e aí eu não preciso guardar os brinquedos, tá? Então, eu estou num lugar muito barulhento e eu começo a chorar e me tiram daquele lugar que está me incomodando, certo? Então, parte dos comportamentos interferentes podem ter essa função de remover algo que seja desagradável. E, finalmente, a gente tem a autoestimulação. Pode ser que o comportamento problema produza algo que seja intrinsecamente interessante ou naturalmente interessante para aquela pessoa. Então, o caso das estereotipias, pode ser que ficar assim seja gostoso por si só, não precisa da ajuda de ninguém. Aquele movimento é gostoso por si só. Eu tomo uma picada e aquilo fica coçando, e quanto mais eu coço, mais alívio eu tenho. Então, esse também é um comportamento mantido por autoestimulação, tá? E podem ser de 2 tipos. A gente poderia dividir essa autoestimulação em 2 tipos. Obtenção de estimulação prazerosa ou remoção de estimulação aversiva, tá? Então, para uma criança que está ansiosa ou que não tem muito o que fazer esse comportamento pode produzir uma estimulação prazerosa. Ou no caso do coçar, eu estou removendo uma estimulação desagradável, tá? Nos 2 casos, a gente fala que esses comportamentos têm função de autoestimulação. Maravilha. Então, olha só que interessante, né? Eu já acabei adiantando a definição, mas se a gente olha aqui esse slide anterior, todos os comportamentos são funcionais, inclusive os interferentes. O que torna eles interferentes? Apesar de produzir benefícios, apesar de serem funcionais, eles produzem consequências que não são legais, tá? Essas consequências podem ser algo de curto prazo, como dificultar o aprendizado de habilidade, ou se ferir, ou ferir o outro, mas pode ter consequências de longo prazo, como a pessoa ficar isolada socialmente, ou deixar de ganhar uma série de habilidades porque ela aprendeu a fazer aquele comportamento problema, e aquilo impede que ela aprenda coisas mais interessantes, tá? Então é isso. Comportamentos interferentes têm função, são funcionais, mas produzem alguma coisa que não é muito legal para o cliente, tá bom? É isso. Seguindo aqui. E aí, beleza. Quando a gente fala, então, de solução de comportamentos interferentes, é interessante a gente notar que houve uma mudança no modo como a gente aborda esses comportamentos com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento da terapia ABA. Então, isso não está na literatura, mas quando eu fui criar essa aula pela primeira vez, eu pensei numa divisão que faz muito sentido para a gente conversar. Inicialmente, a gente solucionava problemas pensando em topografia. Isso, pessoal, desde que a
a área foi criada, ela foi criada, sei lá, na década de 60, talvez alguma coisinha na década de 50, mas certamente na década de 60. Então, nesses primeiros procedimentos para a solução de problemas, tudo focava muito na topografia das respostas. Eu vou explicar isso já já. Depois, na década de 80, principalmente, talvez começando ali na década de 70, mas de 80 para frente, começou-se a pensar na função do comportamento. E isso já foi um avanço considerável. E hoje em dia, não sei precisar quando isso começou, talvez nos anos zeros, anos 2000 que fala, né? Talvez nos anos 2000, procedimentos focados em humanização. E hoje a aula está voltada para essa ideia aqui da humanização, tá? E é engraçado a gente falar humanização, pessoal. Tem até uma discussão ética interessante nisso daqui, que nem faz parte dessa aula, mas talvez seja interessante a gente comentar rapidamente, tá? Quando eu chegar aqui, eu comento. Certo? Então, vamos lá fazer uma revisão rápida. Quando a área começou, não é que as pessoas escolhiam fazer as coisas de modo menos agradável e menos gostoso do que hoje. É que a tecnologia da época e as soluções que a gente tinha para a época não evoluíram como evoluíram até hoje. A ciência é cumulativa, o nosso conhecimento vai sendo adicionado, somado, multiplicado. Então, naquela época, a gente não tinha as informações que tínhamos hoje, e, além disso, o modo como se encarava a ética no trabalho mudou bastante de lá para cá, certo? Quando a gente fala de procedimentos focados em topografia, são procedimentos que focam na aparência do comportamento, tá? Então, pode ser que eu esteja com um cliente que ele bate tanto para fugir de tarefas, quanto para conseguir atenção. Então, nesse modelo antigo, o que seria tratado é o comportamento de bater. Esse negócio de chamar atenção e fugir de tarefas nem era considerado. É tão comum hoje a gente já pensar em termos de função, que eu já falei em termos de função, mas na época não existia essa diferenciação. Algo ele está batendo para fugir de algo. Não, ele está batendo, a gente tem que pensar em procedimentos para o comportamento de bater. Funcionava, mas era menos preciso, menos interessante, porque se você focasse no comportamento de bater em um contexto, não necessariamente o problema seria solucionado no outro contexto, porque bater para chamar atenção e bater para fugir são coisas diferentes. Se você lida com o bater de maneira mais geral, sem a especificidade da função, você até pode solucionar o problema num contexto, mas não no outro. Ou você provavelmente teria que usar um procedimento mais punitivo, mais aversivo, para conseguir controlar o comportamento de bater em ambos os contextos, tá? Mas, enfim, lá para finalzinho da década de 70, começo da década de 80, passou-se a olhar para a função do comportamento. Por que esse comportamento está acontecendo? Qual é o objetivo desse comportamento? O que controla esse comportamento? Quais são os antecedentes, as motivações e os consequentes desse comportamento? Olha a gente referindo aqui a nossa contingência de 4 termos. E a partir do momento que a gente passou a olhar para a função, ficou muito mais fácil criar e executar procedimentos mais diretivos, mais interessantes, mais focados no problema em si. Ou seja, a área teve um salto qualitativo gigantesco. Agora a gente pensa numa solução específica para o comportamento de bater para fugir de uma tarefa e numa outra solução para o comportamento de bater para conseguir atenção, porque eles têm funções diferentes, então eles precisam de soluções diferentes, tá? E hoje em dia, nós estamos, então, na perspectiva da humanização. A gente, obviamente, considera a função ainda, a função continua sendo de extrema importância, mas agora, além de a gente ensinar, além de a gente mirar na redução dos problemas, tem um foco muito grande no ensino de repertório apropriado, que vá substituir esses comportamentos problema, e que a pessoa esteja constantemente bem, constantemente feliz, relaxada, engajada. É um nome que vocês vão ouvir muito na terapia ABA contemporânea, né? Em inglês, o pessoal fala HRE, é Happy, Relaxed, Engaged. Feliz, relaxado, engajado, tá? Então, a gente pega a função e soma isso um cuidado especial com o bem-estar do indivíduo. Deixa eu fazer
rapidamente a discussão aqui sobre humanização. Eu não sei se vocês sabem disso, deixa eu ver como é que está nosso tempo, se dá para falar. Dá. Não sei se vocês sabem disso, mas quando a terapia ABA começou a se popularizar, foi com um cara chamado Lovas, ou Lovaz, eu não sei como é que fala isso. O nome dele eu já vi falar dos dois jeitos, tanto Lovas quanto Lovaz. O primeiro artigo que ficou super famoso dele foi de 87, tá? E nessa época, supostamente, a gente já estava aqui no terreno da função, tá? Mas o Louvas, quando criou e popularizou a terapia ABA, era uma terapia ABA muito dura, muito diretiva, muito regrada em todos os aspectos. Ainda é hoje, mas de um jeito mais bonitinho, vamos dizer assim. E uma das coisas que Louvas acreditava é que a pessoa com autismo não era um ser humano completo. E ele falava isso mesmo. Os procedimentos dele, na época, eram procedimentos ultra controlados, ultra regrados, ultra é, diretivos, que a ideia era isolar a criança do ambiente natural dela, porque ela não conseguia lidar com o ambiente natural dela, e viver nesse ambiente totalmente controlado, tá? Para que ela fosse daí humanizada, afinal ela não era 100% humana, de acordo com Lomas. E isso fez com que muitas pessoas que recebessem essa terapia ABA, mais da época de Lovas, mais quadradinha, odiassem esse tipo de terapia. Então existem muitos relatos na internet de pessoas que têm autismo já adultas, que passaram por terapia ABA e não gostam da terapia ABA. Não gostam da terapia ABA. E aí, ainda bem que hoje a gente está nesse terreno aqui, em que o indivíduo é a prioridade desde o primeiro momento. Então, o bem-estar dele, a felicidade dele, ele tomar decisões na terapia, ele participar das decisões, a gente respeitá-lo, considerá-lo um ser humano que merece toda a atenção do mundo. Isso é a terapia ABA que a gente quer hoje em dia, tá? Não tem mais espaço para essa terapia ABA em que você determina e o cliente obedece, como antigamente. Não, hoje em dia o cliente faz parte do processo mais do que nunca, tá? E é assim que tem que ser. Então, essa é a mudança de perspectiva principal da terapia ABA contemporânea. Essa maneira de olhar mais bacana, mais humanizante mesmo para os nossos clientes, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o mesmo comportamento e tentar pensar como cada um desses três momentos aí, né? O momento que a gente lidava mais com topografia, mais com função e mais com humanização, como essas pessoas, como os profissionais de cada época lidariam com o mesmo tipo de comportamento. Então, o cliente está jogando material no chão na hora do estudo, certo? Esse é o comportamento. O cliente, você está lá com o cliente, pede para ele fazer uma tarefa e ele joga o material no chão. Aí você coloca o material de volta na mesa, pede para ele fazer a tarefa e ele de novo joga o material no chão, certo? Então vamos lá. O que o pessoal da topografia faria? Provavelmente um procedimento, provavelmente não, certamente um procedimento de redução de comportamentos, como um procedimento chamado DRO, que é o reforçamento diferencial de taxa zero ou reforçamento diferencial de outras taxas, que é um tipo de procedimento em que a gente reforça a ausência do comportamento. Então, se ele deixa de jogar o material no chão por certo tempo, ele recebe o reforçador, tá? Esse é um procedimento baseado totalmente em topografia. Estamos olhando apenas para a ausência desse comportamento, não importa por que ele está ocorrendo. Outra possibilidade é que poderiam tirar uma ficha cada vez que esse comportamento acontecesse, que é um procedimento de punição negativa, tá? Então, o cliente está ganhando fichas quando acerta, mas se ele joga o material no chão, ele perde uma ficha. Isso também tende a fazer com que as fichas tende a fazer com que o comportamento diminua de frequência, tá? Mas é um procedimento punitivo. Em nenhum desses casos, olhar para a função do comportamento era muito importante, e provavelmente o comportamento ia ser extinto lá, ia ser solucionado, tá? Deixaria de acontecer. Porque funcionava, a terapia ABA se tornou famosa nessa época.
né? Então se tornou famosa ainda com os procedimentos mais duros, mais brutos. O pessoal da época da função, a gente faria, obviamente, uma avaliação funcional. A gente quer entender o porquê daquele comportamento está acontecendo. Então a gente descobriu que o comportamento tem função de fuga. O indivíduo está jogando o material no chão porque ele não quer fazer as tarefas. E quando ele joga o material no chão, minimamente ele adia a execução das tarefas, isso já está bom para ele. O que a gente poderia fazer? Poderíamos fazer um procedimento que a gente chama de extinção de fuga. Todas as vezes que o cliente derruba o material, a gente põe de volta na mesa, não é ele que põe, a gente que põe para ser mais rápido, e ele precisa fazer. Se ele joga o material no chão, a gente põe de volta na mesa e ele tem que fazer. Se ele tenta sair da mesa, a gente põe ele de volta na mesa e ele tem que fazer. Ou seja, ele só sai da mesa quando terminar a tarefa. Isso é extinção de fuga, um procedimento que hoje em dia a gente não faz mais. Também poderíamos ensinar uma comunicação adequada, ele pedir por intervalo e tal, mas essa comunicação adequada não era muito comum de ser feita e já começa a entrar no terreno da humanização. Bom, dentro da humanização, a gente também faria uma avaliação funcional, isso se mantém, e a gente descobriu então que a função do comportamento é fugir. Primeira coisa que a gente faria é ensinar uma resposta comunicativa para que o indivíduo possa pedir por intervalo. É melhor que ele peça, me deixa eu descansar depois, ou troque um PEX de um reloginho indicando que ele quer brincar um pouquinho, ou use o DACA, o POD, ou seja lá qual comunicação alternativa for, se ele não falar, e aí quando ele emite essa comunicação, ele pode brincar um pouquinho, certo? Então, o que na época da função seria uma consideração, mas não muito comum, na época da humanização, ensinar uma resposta comunicativa é a primeira coisa que a gente faria. Mas não basta. Se o cliente está jogando material no chão, pensaria o pessoal da terapia contemporânea, é porque a terapia está chata. Então a gente precisa fazer alguma coisa para que o cliente goste mais da terapia. A gente pode fazer uma redução na quantidade de demandas, começar bem devagarzinho, a gente pode dar mais reforçador, a gente pode pedir para o cliente escolher qual tarefa ele quer fazer primeiro, a gente pode, enfim, fazer uma série de procedimentos que ajudem o cliente a participar das decisões e ficar mais feliz dentro do processo terapêutico. Porque ele não precisa fugir, entende? Então, ele não vai deixar de fugir porque a gente colocou em extinção, porque a gente puniu, porque a gente reforçou a ausência do comportamento. Ele vai deixar de fugir porque ele não precisa fugir. Ele vai pedir por intervalo e vai ser respeitado, e às vezes ele nem vai pedir por intervalo porque está tão legal, ou mesmo que ele esteja legal, ele acostumou com o processo de uma maneira tão legal que ele não precisa fugir. Isso é a terapiaba que a gente quer hoje em dia. Tá? Essa é a terapiaba contemporânea. Então, novamente, não é uma nova terapia, é uma nova perspectiva sobre a terapia. Tá? Isso é muito importante a gente lembrar. Não é uma nova terapia. Belezinha, vamos lá. Então, o que nós vamos conversar hoje? Quais procedimentos a gente vai discutir? Vamos discutir sobre reforçamento, vamos discutir sobre sinalizações, fazer combinados, reforçar precursores, um procedimento chamado de reforçamento não contingente, permitir escolhas, ensino de comunicação, ensino de tolerância. A maioria desses procedimentos é focada em prevenção de comportamentos interferentes, tá? Ou no ensino de habilidades, tá? Mas alguns deles não são prevenção, são soluções de fato. Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles e depois vou dar alguns exemplos de caso para vocês. Vamos começar falando sobre a gigantesca importância do reforçador. O reforçador, pessoal, ele tem uma importância tão absurda e tão constantemente presente na terapiaba que não tem nenhuma palavra que eu possa falar que deixe claro o quanto ele de fato é importante. Apenas acreditem, ele é extremamente importante. Por uma razão bem simples. É o reforçador que produz o ensino. Muita gente acredita que a função do reforçador é deixar o cliente satisfeito, deixar o cliente feliz na terapia. Mas não é verdade. A principal função é ensinar. É o reforçador que produz o ensino, tá?
uma segunda função dele é deixar a terapia mais interessante, tá? E é claro, é um efeito secundário maravilhoso. Se o nosso cliente estiver feliz na terapia, melhor, ele vai aprender melhor também, certo? Isso é importante, porque às vezes a terapia pode ser chata, por mais que a gente tente fazer ela ser muito legal, em algum momento vai ter repetição, vai ter que fazer a mesma coisa diversas vezes, vai ter uma série de tarefas uma depois da outra. Enfim, ela tem um potencial grande de ser chata. Se a gente utilizar um bom reforçador, ela não vai ser chata. Mas o mais importante, repito, é que é o reforçador que produz o ensino. Sem reforçador não tem ensino, gente, não tem. Então, se um dia alguém falar, as coisas são tão complicadas que até hoje, quando a gente tem equipes multidisciplinares, tem terapeutas que brigam com a terapiaba porque a terapiaba reforça. E aí a criança não é muito feliz na terapia dessa pessoa. E daí a culpa é da terapiaba porque na terapiaba tudo é muito legal. Olha o nível de coisa que a gente já ouviu diversas vezes, pessoal. Um profissional reclamar com a gente porque a nossa terapia tem reforçamento. Primeiro, que se a sua terapia é chata, seja você terapeuta aba, porque pode ser também, tá? Seja você terapeuta aba ou de qualquer outra especialidade, se é chata, a culpa é sua. Porque existe uma literatura gigantesca sobre o reforçador, sobre terapia aba, sobre a importância disso. Então, se o seu cliente foge muito, chora muito, a culpa é sua. É triste essa realidade, mas é a realidade, tá? Claro, existem casos super graves de crianças que têm reforçadores muito limitados, mas isso é a exceção da exceção. O comum, numa boa terapiaba, é que a criança esteja feliz, satisfeita, engajada, relaxada, tá? Então é isso. Tem esse efeito secundário, mas principalmente é o reforçador que produz o ensino. E quando a gente fala de reforçador, eu quero falar sobre 5 coisas extremamente importantes, tá? Que eu vejo muitas falhas nessas 5 coisas quando eu vou para a prática. Como eu falei para vocês, né, no comecinho da aula, hoje a Clínica Incentivo se especializou em dar apoio a clínicas que estão começando, a profissionais que querem se aperfeiçoar, clínicas que querem se aperfeiçoar. Então, vou até voltar aos slides, que não estava gravando, chegou a gente depois, né? A gente tem feito esses serviços aqui de supervisão a coordenadores, coordenação a clientes diretos, ou seja, a gente atende os clientes diretamente, a gente faz treinamentos específicos para a equipe, treinamento prático também, realiza cursos que as empresas quiserem e orienta também as famílias dessas clínicas parceiras, tá? Então, tem sido serviços que a gente tem feito e se tornou uma especialização da Clínica Incentivo. Esse daqui eu gosto bastante, que eu entro em contato com coordenadores e supervisores de outros lugares que querem certificações internacionais ou nacionais, enfim. E aí, o que tem acontecido? A gente tem entrado em contato com muitas pessoas, com backgrounds diferentes dentro da terapia. Então, pessoas que têm muito conhecimento e pessoas que ainda têm pouco conhecimento, a gente está lá para ajudar. E eu vejo esses erros acontecendo com muita frequência, por isso que eu quis colocar nessa aula. Nem estava esse slide nessa aula, eu coloquei agora. Hoje de manhã eu coloquei esses 2 slides aqui, esse anterior e esse. Eu falei, não posso deixar de falar isso para a turma. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer quando a gente fala de reforçador, pessoal? Primeiro, não poupar. Claro, isso não quer dizer que você vai pegar, o cliente gosta de tablet, você vai deixar ele 10 horas seguidas com o tablet. O cliente gosta de boneco, você vai deixar ele ficar horas e horas com o boneco. O cliente gosta de fandangos, você vai deixar o pacote inteiro de fandangos com ele. Não quero dizer nesse nível, mas quero dizer assim, use sim, pelo menos no primeiro momento, bastante reforçador, tá? Quanto mais reforçador você usar, e não em termos de quantidade, várias unidades de fandangos, vários brinquedos ao mesmo tempo, não necessariamente isso, mas às vezes isso também. Mas não poupe, quanto mais reforçadores você usar ao mesmo tempo, o cliente tinha uma época que a gente era ensinado que o cliente só podia escolher uma coisa. Ou você fica com o boneco, ou você fica com o quebra-cabeça. Os dois você não pode. Besteira. Hoje em dia deve, se ele quiser os dois, dê os dois. Lembra, a cliente tem que ficar feliz, relaxada e engajada.
Se ele quer que o boneco ajude ele a montar o quebra-cabeça, deixa lá. Se além de tudo isso ele ainda quer ficar pegando fandangos, então deixa ele com o boneco, com o quebra-cabeça e com fandangos. Não poupe, tá? Não use tudo de uma vez, não dê o saco de fandangos. Mas ao mesmo tempo, não poupe demasiadamente. O cliente tem que estar muito feliz com você ali. Segundo, tente variar. Nem sempre é possível. Por isso que eu não falo assim, varie. Eu digo, tente variar. Às vezes o cliente só gosta de uma coisa e você não vai conseguir. Mas você deveria pelo menos tentar apresentar coisas novas, tá? No fim das contas, quem vai escolher é o cliente. Mas você deve constantemente apresentar coisas novas. Quanto mais interesse a gente tem, mais conhecimento a gente tem. Quer ver um exemplo? Se você gosta de forró, eu sou de São Paulo, então eu não ouvia muito forró quando eu era menina. Agora eu moro em João Pessoa, ouço muito mais. Mas se você gosta de forró, você vai conhecer a dança do forró, cantores clássicos do forró, cantores modernos de forró. Se você gosta de rock, você vai conhecer também a galera do rock. Se você gosta de futebol, você vai conhecer sobre futebol. Se você gosta de livros, você vai conhecer sobre literatura. Quanto mais interesse a gente cultivar, mais conhecimentos a gente adquire, tá? A mesma coisa para crianças com autismo. Então, quanto mais reforçadores, quanto mais interesse você conseguir dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos, mais eles vão aprender. Então, a gente, pelo menos, tem que variar. E a gente tentar variar também produz outro efeito bacana, que é não ficar acostumado a utilizar sempre o mesmo reforçador, porque isso é um problema grande. Eu vejo que, principalmente terapeutas inexperientes, eles ficam tão confiantes de que o cliente quer aquele reforçador, que às vezes o cliente já nem está mais interessado e ele continua apresentando a mesma coisa, certo? Só que os reforçadores perdem o poder de reforçar com o tempo, ou pelo menos perdem temporariamente. Então, como eu falei, todo mundo gosta muito e todo mundo precisa de água. Mas se toda hora na terapia eu estou bebendo água, tem uma hora que eu não vou mais querer água porque eu fiquei saciado simplesmente. Então, tentar variar ainda tem esse benefício de a gente canse do reforçador atual e dê chance para algo diferente. Outra coisa, aproveite. Eu vejo que uma coisa que talvez alguns de vocês reconheçam, não sei quantos de vocês têm clientes, já que vocês atualmente com vocês atendem, né? Eu não sei quantos de vocês atendem, mas é comum que o cliente tenha um reforçador super bom, mas você não use esse reforçador porque dá problema. Aquele reforçador que o aplicador já fala, esse dá problema, porque quando eu vou pegar de volta, é tanta birra que eu prefiro não usar. Cara, esse é o melhor reforçador. Não porque produz birra, mas se é tão intenso assim que o cliente não quer devolver, esse é o tipo de reforçador que a gente quer. É um tipo de reforçador extremamente importante, tá? Então, ao invés de a gente esconder ou deixar de lado aquilo que é muito bom, a gente precisa aproveitar e utilizar. E quando o cliente tem esses problemas, como o procedimentozinho que eu apelidei de troca rápida, não existe esse nome na literatura, eu vou explicar para vocês, tá? Pessoal, não é para ligar o microfone não, tá? Depois do fim da aula eu vou abrir para dúvidas, enquanto isso eu vou só expor e no fim da aula a gente tira dúvidas. Então, como é esse procedimento de troca rápida? Eu começo a acostumar gradativamente, devagarzinho, o cliente a me devolver o reforçador. Então, ele está com o reforçador dele, que é esse controle super maneiro de ar-condicionado, e aí, se eu vou pegar, ele não quer, ele segura e não deixa eu pegar, e eu não vou pegar da mão dele. Mas eu vou me aproximar, eu pedir para ele, e se ele não quiser, eu vou ensinar ele uma resposta simples, como um bate aqui, como um apontar, ou como dizer não quero, ou como dizer controle. Vou ensinar para ele alguma resposta que seja muito simples e que faça com que ele nem precise me devolver o reforçador, tá? Por quê? O que eu quero? Que ele ganhe confiança em mim, que ele entenda que eu não vou tomar da mão dele. Basta ele emitir uma resposta muito simples, preferencialmente comunicativa, mas se não for possível, ok. Basta ele emitir uma resposta muito simples e
ele continuará com o reforçador. Depois que eu ganhei a confiança dele, ele já não emite mais problemas, porque ele já sabe que eu não vou tomar, ele já confia que ele vai dar aquela resposta e eu vou aceitar. Eu exijo um pouquinho mais. Eu exijo que ele permita que eu toque no reforçador, ou que eu pegue no reforçador por um segundinho que seja, e já devolvo depois que ele emite a resposta. Então, me dá o controle, ele me dá, já faz assim, ó, não pode pegar de volta. Ele mal emitiu a resposta, já estou devolvendo. Isso que eu chamo de troca rápida. Eu devolvo tão rapidamente que ele nem tem tempo de ficar bravo. Até porque ele nem ficaria mesmo, já passamos pela primeira fase, em que eu ensino a ele uma resposta, tá? E aí o que eu vou fazendo? Gradativamente, eu vou exigindo mais e mais para ele devolver o reforçador. Então, eu vou exigir agora que ele dê essa resposta rápida, mas só depois de completar uma pequena demanda. Então, eu falo para ele, o que é isso? Ele diz mouse, e aí ele emite a resposta de tocar ou falar controle e eu devolvo. Depois que ele está acostumado, eu vou pedir agora 2 respostas e vou devolver o reforçador. Depois eu vou pedir 3 respostas e vou devolver o reforçador. Então, com esse procedimento de troca rápida, mesmo os reforçadores mais difíceis de serem devolvidos, o cliente aprende a devolver, aprende a confiar em você, tá? Isso aqui está dentro também do treino de tolerância que eu vou discutir mais para frente, tá? Mas eu quis adiantar porque tinha muito a ver com o reforçador, mas isso nada mais é, de certo modo, só do que treino de tolerância, tá? Então é isso. Esse procedimento, pessoal, já foi testado milhões de vezes e é muito funcional. Outra dica, seja criativo. Às vezes o reforçador do cliente não é muito óbvio. Às vezes não fica claro, exatamente claro o que o cliente gosta de fazer. E aí a gente tem que ser um pouquinho criativo e a gente tem que ficar de olho no que o cliente faz comumente. Exemplo, esses dias um supervisionando meu falou assim, poxa, o meu cliente não gosta de muitas coisas não, toda hora ele fica se levantando, toda hora ele fica se levantando. Aí eu falei, poxa, ele está te dando a maior dica. Talvez o primeiro tipo de reforçador que você vai usar com ele é ele se levantar. Ele faz uma tarefa simples e levanta. E aí, fica um pouquinho de pé, senta, faz uma tarefa simples e levanta. Se ele gosta tanto de levantar e caminhar, use isso como reforçador. Não é muito comum esse reforçador na terapia ABA, mas pode ser uma saída interessante. Ou o cliente gosta muito de arrumar a mochila. Arrumar a mochila não é um reforçador comum de modo algum. Mas se você observou que o cliente tem interesse naquilo, use arrumar a mochila como reforçador, tá? Então, não só seja criativo, mas também fique de olho no que o cliente faz no tempo livre. Pergunte para a família o que o cliente faz no tempo livre. Isso dá uma baita dica de quais são potenciais reforçadores. E por fim, a última questão aqui envolvendo o reforçador por enquanto é retire o reforçador. Sim, a gente vai usar bastante reforçador no primeiro momento, precisamos usar, mas a terapia ABA tem como meta final ser desnecessária. Eu digo que o meu sucesso acontece quando o cliente não precisa mais de mim. E a vida real, pessoal, tem poucos reforçadores, né? Quem trabalha tem lá os reforçadores no meio do mês, pelo menos para quem gosta de trabalhar, como eu, tem reforçadores no meio do mês. Eu sugiro um procedimento que o meu supervisionando faz e o cliente melhora, ou eu ensino alguma coisa que os meus alunos gostam. Então, eu tenho reforçadores porque eu gosto do meu trabalho. Mas quem não gosta do trabalho, turma, só tem reforçador no fim do mês. Dinheirinho. Depois de 30 dias. Na terapia ABA, a gente começa no reforçador o tempo todo. Mas a vida real não é assim. Se a gente pensa em generalização, se a gente pensa no cliente vivendo independente de terapia, é importante que gradativamente ele acostume a receber menos reforçadores, pelo menos em comparação com o que ele recebia quando a terapia ABA começou, tá? Então, um plano de retirada de reforçadores gradativa, dando cada vez menos, acostumando o cliente com cada vez mais tarefas e menos reforçadores, é fundamental, importante para que um dia a terapia ABA seja desnecessária, tá bom? No primeiro momento, não. Dá-lhe reforçador sem poupar mesmo. Posteriormente, vamos começar a poupar sim. Tá? Então, a gente começa não poupando e termina poupando.
É o processo, tá? E é isso. Pessoal, deixa eu falar para vocês agora sobre outros procedimentos que envolvem solução de problemas, prevenção de problemas, que são sinalizações ou simplesmente avisos. E consiste simplesmente de avisar mesmo, informar antecipadamente que algo vai acontecer. E galera, dar previsibilidade, avisar os eventos futuros, avisar, fazer combinados, enfim, tem um efeito gigantesco no comportamento, tá? Podem ser diferenciais incríveis no controle, na ajuda para o cliente se comportar cada vez melhor, certo? A previsibilidade, porém, só funciona com consistência. Se você vai fazer alguma coisa em termos de oferecer sinalizações, histórias sociais, agenda visual, você fazer isso consistentemente, em apoio com a sua equipe, é fundamental, ok? E não há limite para o tipo de sinalização. Ela pode ser vocal, por escrito, por imagem, por sinal de fumaça, enfim. O que o cliente compreender está valendo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de procedimentos que envolvem sinalizações e eu prometo que se vocês fizerem isso de modo consistente, o resultado é incrível, tá? Então, um tipo de procedimento de sinalização bem comum de a gente ouvir falar são agendas visuais, como essa que tem aqui, que mostra o que a pessoa vai fazer de manhã, de tarde, de noite, né? Uma agenda bem bonitinha aqui, que mostra que ele vai tomar café, escovar os dentes, ir para a escola e assim por diante. Para os nossos clientes que têm TEA, que estão lá conosco, a gente faz também uma agenda indicando que ele vai tomar café, depois vai para o tio fulano da terapia ABA, depois vai para o tio ciclano, que é fono, depois vai para a tia Beltrana, que é terapeuta ocupacional, e assim sucessivamente, tá? Só de ter uma imagem ou um texto, enfim, como eu falei, o tipo de comunicação vai depender da compreensão do cliente, mas só de haver essa sinalização, esse planejamento, já pode ajudar o cliente a se preparar para aquilo. E isso faz realmente muita diferença. Se a criança que você atende, ou o adolescente, adulto que você atende, tiver problemas com mudanças, a gente pode planejar atividade surpresa. Então, aqui no meio, vamos botar aqui no meio, às 16, 11h30, aqui, não dá para ler direito. Vamos botar 14 aqui. 14 eu sei que não é mais de manhã, mas enfim. Às 14 tem lá um monte de interrogação. É uma atividade surpresa. Ele não sabe o que vai acontecer, mas sabe que alguma coisa diferente não planejada vai acontecer. Ou seja, um negócio tão estruturado pode ser usado também para surpresas, para coisas inesperadas. Mas ainda assim você está preparando o cliente para isso. Olha, vai ter algo que você não sabe o que é. Assim como na vida. Pelo menos por enquanto a gente está te avisando que vai ter esse algo, tá? Então faz uma diferença grande na vida das pessoas essa agenda visual aí, pessoal. Se você tem um cliente, um filho que tem dificuldade com rotina, com transição de um canto para o outro, ele reclama, ele faz birra, enfim, ter uma agenda visual bem colocadinha ajuda demais. Outro tipo de sinalização são as histórias sociais, que são nada mais do que, parece uma agenda visual, na realidade, a diferença é que é mais detalhada em relação a uma atividade específica. Então, por exemplo, enquanto aqui na agenda visual vai ter, a gente vai para o café da manhã, depois escovar os dentes, ir para a escola, almoçar, tarefa, estudar, lanche, brincar, nananá, são atividades amplas. Na história social, a gente vai pegar uma dessas atividades amplas e destrinchar. Então, aqui está o exemplo de uma criança que está com raiva, como ela tem que fazer para se controlar, mas poderia ser um detalhamento de como se faz para ir para a escola, um detalhamento de como se faz para ir ao cinema, ou, como no caso aqui, a gente sabe que a criança sente muita raiva e tende a bater nos colegas, então a gente faz uma história social do porquê é importante não bater nos colegas, tá? Ou seja, a gente destrincha uma atividade, um comportamento importante em várias etapas para preparar o cliente para quando a situação acontecer. Então, quando ele sentir raiva novamente, ele vai lembrar dessas etapas e vai saber o que fazer.
quando ele for ao cinema, ele vai lembrar dessas etapas e vai saber o que fazer, tá? Então, isso são histórias sociais, que é outro tipo de sinalização super importante. E às vezes, pessoal, uma coisa simples, como avisar para alguém que daqui 5 minutos alguma coisa acontecer, vai ser importante, já é suficiente. Então, às vezes a criança está lá amarradona, com um brinquedinho, montando lá um quebra-cabeça, e o pai e a mãe falam, hora do banho, e tira a criança do quebra-cabeça. Ou a criança está lá naquele brinquedo do pula-pula no shopping, aí hora de ir embora, os pais vão lá, pegam a criança e levam embora. Eu digo que os pais, às vezes, sequestram os próprios filhos, né? A criança nem sabe o que está acontecendo e está sendo levada e, meu Deus do céu. Ou a criança está lá de boa, fazendo alguma coisa, aí vem alguém, taca um lenço no nariz para limpar, sem avisar. Sacanagem, tá? Às vezes, avisar alguma coisinha simples pode ter uma diferença gigantesca. Então, você fala para o seu filho, para o seu cliente, olha, daqui 5 minutos, você vai deixar o quebra-cabeça de lado e vai tomar banho. A criança está amarradona vendo TV, daqui 5 minutos, papai vai desligar a TV, porque é hora de dormir, ou hora de comer. A criança está na terapia, olha, daqui 2 minutinhos vai acabar seu intervalo e a gente vai voltar para estudar. É bobinho, mas faz uma diferença gigantesca. Dá previsibilidade, prepara a pessoa para essas ocorrências. Isso não só é importante para o controle do comportamento dele, como diria que é respeitoso, né? Você não gostaria de ser tratado assim. Imagine você amarradão, vendo o seu filme preferido, ou até então é o seu filme preferido, e aí no meio do processo alguém desliga a TV e fala, hora de dormir. Ou você tá lá empolgadão escrevendo alguma coisa, ou fazendo um desenho que você gosta, alguém vai lá e toma a caneta de você e fala, hora de comer, tá? É horrível. Você não quer que te desrespeitem desse jeito. Não desrespeite a criança também. Avise a ela. Coisa boba, gente. Daqui 5 minutos, daqui 2 minutos, coisa boba. Faz uma diferença gigantesca. Como é que funciona na prática essa coisa da sinalização? Como eu falei, a consistência é importante. Então vamos ver esse exemplo aqui. Você avisa o seu filho. Hoje nós vamos ao shopping, mas não vamos à loja de brinquedos. E aí vocês vão ao shopping e de fato não vão. Olha o X aqui, de fato não vão. Primeira vez que você fizer isso, o cliente vai chorar. A segunda vez, seu filhinho vai chorar. A terceira vez, seu filhinho vai chorar. A quarta vez, talvez ele fale: bom, entendi. Se o cara falou que não, é não. E aí, concorrentemente, né, simultaneamente, vão ter dias que você vai ao shopping, vai deixar claro para ele: hoje nós vamos ao shopping e hoje nós vamos sim à loja de brinquedos. No dia que você falou que vão, vocês de fato vão. E obviamente que ele vai ficar feliz. Então começa a ter essas duas instruções. Uma delas, quando tem o não, não tem mesmo. E quando não tem o não, quando tem vamos sim, vamos sim. Isso consistentemente vai fazer com que o comportamento se torne estável, com que o cliente acostume com essa ideia, o seu filho acostume com essa ideia e não apresente mais problemas. Mas não adianta não ser consistente. Não adianta você falar que vai ao shopping e não vai à loja, mas ir à loja. Porque aí não vai levar a sério a sinalização, tá? Então existe a necessidade da consistência para que a sinalização de fato funcione. Outro procedimento muito poderoso, turma, é fazer combinados, tá? Combine com a criança. É muito mais fácil, claro, combinar com crianças, adolescentes ou adultos que já têm um nível de comunicação e compreensão bem desenvolvidos, mas é possível fazer combinados simples também com crianças com pouco repertório. Tá? Então, um quadrinho como que está aí de pode, não pode, já é uma ótima maneira de ajudar o seu cliente a entender o que é desejável e o que não é desejável, certo? Outro tipo de combinado que a gente vai ver é do tipo primeiro e depois. Você primeiro vai fazer isso e depois vai ganhar aquilo. Também é bem legal, tá? Então, não deixa de ser um tipo de ajuda visual, mas que pode ser bem bacana para o seu cliente entender quais comportamentos que ele emitir vão ser valorizados.
E lembrando, o formato pouco importa. Se o seu cliente tiver uma boa capacidade cognitiva, você nem precisa de um quadrinho, você pode combinar com ele explicitamente mesmo, só vocalmente. Olha, você pode perguntar para mim no tom de voz adequada, você pode brincar com seus colegas sem bater, você não pode bater nos colegas, você não pode gritar para chamar a atenção. Você pode combinar até vocalmente, dependendo do cliente, ou com imagens, ou enfim, ou por escrito. Já falamos sobre isso, depende da habilidade do seu cliente, tá bom? E outro tipo de combinados que você pode fazer é esse aqui, do tipo primeiro depois, certo? Por mais que no quadrinho, sempre na ordem cronológica, venha obviamente primeiro e depois, o jeito de apresentar isso, idealmente deveria ser, olha, você vai poder brincar de, depois que é, cumprir a tarefa, tá? Então, o quadrinho, a gente sempre organiza o primeiro quadro sendo o que tem que ser feito e o segundo quadro o que vai ser recebido. Mas as pesquisas mostram que na hora de apresentar, você apresenta primeiro depois, tá? Então, não necessariamente você vai usar o termo depois, mas você vai falar algo do tipo: olha, você vai brincar assim que você terminar a tarefa. Ó, se você quer brincar, a gente vai brincar já já. Basta terminar a tarefa, tá? Primeiro mostra o que vai ganhar, depois mostra o que tem que ser feito. Essa ordem é mais interessante. É a ordem que o pessoal do PEX sugere e realmente faz diferença, pode ser mais interessante, tá bom? Então, fazer combinados desse tipo também podem ser bem legais. Novamente, pode ser por escrito, vocal, por imagens, o que for melhor para o seu cliente. Um dos procedimentos mais poderosos para solucionar comportamentos problema é reforçar o que a gente chama de comportamentos precursores. O que são comportamentos precursores? São comportamentos mais leves, entre aspas, e que consistentemente precedem comportamentos mais intensos. Então, pode ser que antes de o seu cliente te dar um tapão, ele primeiro fique agitado na cadeira. Pode ser que antes do seu cliente derrubar o material no chão, ele comece a olhar muito para o lado. Comece a olhar muito para longe do material de ensino que você está apresentando para ele. Esses provavelmente são sinais comportamentais que ele está te dando de que as coisas não estão legais. Nós chamamos isso de precursores. E o que consiste, então, em reforçar precursores? É você identificar esses comportamentos, obviamente você tem que conhecer bem o seu cliente para isso, mas você identificar esses comportamentos e fazer alguma coisa em relação a eles de uma vez, ao invés de esperar o problema maior acontecer. Então, se o meu cliente primeiro olha para o lado várias vezes, depois joga no chão, quando ele começar a olhar para o lado, eu já vou intervir aí. Ou eu vou dar um intervalo, ou eu vou mudar para um reforçador mais interessante, ou eu vou oferecer para ele uma outra tarefa que eu sei que ele gosta mais. Enfim, eu já vou fazer algo quando eu identifico um problema chegando. Desse modo, eu evito que a situação escale e problemas mais graves aconteçam. Então, tem essa curva aqui, curva de aceleração do comportamento, né? Então, o comportamento começa calmo, depois ele vai ficando mais agitado, mais acelerado, ou seja, ele vai ficando mais bravo, etc., até que chega no pico do problema. A ideia é, se eu reforço aqui, ou na pior das hipóteses, aqui, a curva baixa e eu não preciso passar pelo pico, tá? Então, quando a gente fala de reforçar, na verdade, o melhor seria que estivesse escrito aqui intervir, porque nós não necessariamente vamos reforçar o comportamento precursor, mas nós vamos intervir sobre ele. Como eu falei, aumentando o nível de reforçador, fornecendo intervalo, mudando a tarefa, tá? Então não estamos necessariamente reforçando, mas estamos intervindo nos precursores. Isso produz efeitos maravilhosos. Pessoal, olha, antes de conhecer a terapia contemporânea, como a gente conhece hoje lá no Incentivo, a gente entrou em contato com essa ideia apenas aqui. Só essa ideia de intervir nos precursores. Só essa ideia. E isso foi em 2000, a gente abriu a clínica em 2018. Em 2020, eu fui para São Paulo, fiz um curso e entrei em contato com essa ideia. Faz 4 anos. Só com essa ideia, nós reduzimos os comportamentos e problemas da clínica em cerca de 80%. Por quê? Pelo respeito ao cliente, para começar,
porque a gente entendia que as coisas não estavam legais, mas segundo, a gente entendendo que as coisas não estavam legais, a gente dava um jeito de fazer com que as coisas ficassem legais. E depois de um tempo em que você está nesse processo de identifica que o cliente não está satisfeito e descobre como deixá-lo satisfeito, isso fica automático, tá? Ou seja, não que não existam comportamentos problema nos clientes da incentivo, mas são poucos, felizmente. E uma das principais razões é porque a gente atenta e intervém nos precursores, tá? Então, é uma ideia extremamente importante, pessoal. Levem isso para o coração, de verdade. Então, aqui tem a ideia, né? O exemplo disso. Então, o nível 1 é um comportamento pouco intenso e o nível 6 é muito intenso. Antes de chegar no nível 6, pode ser que uma série de sinais seja dado. A gente deixa de olhar para o material de ensino, perde interesse pelo reforçador, sai da área de ensino, chora ou reclama, joga o material no chão, até que finalmente bate no professor. Então, o ideal é que a gente intervenha já nesse precursorzinho aqui. Quando ele deixa de olhar para o material de ensino, eu já estou fazendo alguma coisa. Eu já estou intervindo aí. Perdi a oportunidade, não observei. Mas notei que o reforçador não está mais interessante. Pelo amor de Deus, é hora de você atuar. Se o reforçador não está interessante, é agora que você vai fazer alguma coisa, tá? Poxa, eu também perdi essa oportunidade. O cliente começou a sair da área de ensino. Ou seja, as coisas estão bem chatas. Se ele está levantando e indo embora, se ele está querendo fugir, as coisas estão bem chatas. Essa é a sua última chance de corrigir o comportamento antes de que alguma coisa mais grave aconteça. Mas você não conseguiu. Ele vai chorar, reclamar, depois vai jogar o material, depois provavelmente vai te bater. Isso é um exemplo. Nem todos os precursores são iguais para todas as crianças, mas fica a dica para vocês ficarem de olho nesses precursores, aprendam, tornem isso natural, uma segunda natureza. Vocês vão ver como isso vai fazer uma diferença gigantesca na hora de vocês lidarem com comportamentos interferentes, tá? Bom, um procedimento que é muito legal é o procedimento de reforçamento não contingente. Então, o que a gente precisa pensar? Que todo comportamento, seja ele um comportamento adequado ou um comportamento indiferente, todos eles acontecem porque a gente quer alguma coisa, porque a gente está motivado a alguma coisa. Então, se eu estou há muito tempo sem beber água, estou motivado a beber água. Se eu gosto muito de tablet, estou motivado a pegar o tablet. Se a terapia está chata, estou motivado a sair da terapia. Se eu recebo pouca atenção da minha família, eu vou produzir comportamentos que produzam a atenção da minha família. Tá? Então, quanto mais motivados a gente está, mais comportamentos a gente vai emitir, sejam eles bons ou sejam eles inadequados, certo? Qual que é a ideia do reforçamento não contingente? Vamos dar um jeito de reduzir essa motivação, fornecendo o reforçamento quando o cliente estiver bem comportado. Em geral, se a gente fosse fazer o procedimento bonitinho como tá, nós escolheríamos um intervalo de tempo, sei lá, de 10 minutos, e a cada 10 minutos a gente daria o reforçador que o cliente quer. Mas se a gente não tiver como fazer um controle tão bonitinho por tempo, a gente simplesmente pode ocasionalmente dar um reforçador quando o cliente estiver bem comportado. E qual é a ideia? Se eu pegar o exemplo da sede e depois usar o exemplo do quadro. Se eu estou há muito tempo sem beber água e eu bato em todo mundo para beber água, talvez eu não faça isso se de vez em quando me derem água. Eu estou de boa lá, amarradão, alguém me dá um copo d'água. Aí eu estou de boa, montando quebra-cabeça, alguém me dá um copo d'água. Em nenhum momento eu vou ficar muito tempo sem água e vou precisar bater em alguém para conseguir água. Porque eu estou bem comportado recebendo água, tá? E se o reforçador for por atenção? Vamos aqui, né? Então o cliente tem pouca atenção, a tendência é que ele imita muitos comportamentos problema. Mas se o cliente está recebendo muita atenção, ele não está necessitado de atenção, as chances é de que ele imita poucos comportamentos problema para receber atenção. Ou seja, a ideia do reforçamento não contingente é dê logo bastante reforçador para essa pessoa, de modo que ela não precise emitir comportamentos problema para conseguir esses reforçadores, tá? Novamente, o ideal é que seja com base em tempo, na literatura descrito assim, cada 10, 15, 20 minutos, depende do tipo de comportamento, do cliente, etc. Mas caso você não consiga fazer esse controle,
lembre apenas de vez em quando fornecer um reforçador para quando seu filho ou seu cliente estiver bem comportado. Tá? Isso já é suficiente. Na verdade, se você usa um esquema de intervalo na sua terapia, você já está fazendo um reforçamento não contingente. Você coloca lá que a cada 15 minutos o seu cliente vai brincar, por, sei lá, 5 minutos, você já está fazendo um reforçamento não contingente, você já está deixando ele descansar, ficar de boa, antes de que alguma coisa mais complicada aconteça, tá? Então, se você está fornecendo intervalos consistentes, você já está, sem saber, fazendo um reforçamento não contingente. Bom, outra ferramenta poderosa da terapia ABA contemporânea para lidar com comportamentos interferentes é permitir escolhas. Deixa o seu cliente escolher e determinar o que vai acontecer na terapia. Mostre que ele tem poder também. Não é só você que determina as coisas. Ele pode contribuir e deve contribuir contigo, tá? As pesquisas mostram que a possibilidade de fazer escolhas é reforçadora por si só. Você coloca uma pessoa numa situação em que ele pode escolher e uma que ele não pode, ele sempre vai selecionar a que ele pode escolher. Ainda que essa escolha seja irrelevante, tá? Ainda que essa escolha seja irrelevante, é melhor escolher alguma coisa que não importa do que não escolher nada. Escolher é reforçador por si só. Se você permitir que o seu cliente escolha, as chances são de que ele contribua mais e apresente mais comportamentos colaborativos, tá? E na terapia ABA, o que o cliente pode escolher? Bom, várias coisas, mas as principais são: ele pode escolher a ordem das tarefas, então qual que ele quer realizar primeiro, qual que ele quer realizar depois. A gente chama isso de escolha forçada, porque ele vai realizar as duas tarefas, né? Então, tem a tarefa de matemática e tem a tarefa de português. Qual que você quer fazer primeiro? Eu quero fazer a de português. Então tá, faz primeiro a de português, mas depois vai fazer a de matemática. Ou seja, a escolha é forçada no sentido de que ele vai fazer as duas, mas pelo menos ele participou da decisão de qual vai ser a primeira. Isso já faz uma diferença boa. Ele também pode escolher o local da execução. Tá, e você quer fazer a tarefa de português sentado à mesa, sentado no chão ou no quadro aqui de pé? Quero fazer de pé. Então, bora fazer de pé. Ele pode escolher também qual reforçador ele vai utilizar. Esse é o mais óbvio, né? E o que você vai querer ganhar? Eu vou querer ganhar o acesso ao quebra-cabeça. Então tá, bora lá. Cara, ele escolheu a ordem, escolheu o local e escolheu o que vai ganhar. As chances de ele colaborar e fazer tudo bonitinho são gigantes. Mas meu cliente não tem essa capacidade de comunicação. Tudo bem, você pega uma foto que representa uma tarefa, outra foto que representa uma tarefa, e eles põem as duas fotos na ordem, tá? O local de execução talvez seja um pouco mais difícil, mas você pode levar ele para os dois locais e ver qual ele fica. O que ele ficar talvez seja o escolhido. E o reforçador você apresenta duas coisas e o que ele pegar, o que ele quer, tá? Então, a capacidade cognitiva não é impedimento de escolhas. Elas vão ser mais limitadas, não vão ser tão abrangentes, mas também dá para qualquer pessoa escolher, com ou sem um bom desenvolvimento cognitivo, tá? Em casa também, o seu filho pode escolher se ele quer fazer uma atividade agora ou daqui a pouco, ou então ele está lá montando quebra-cabeça, e você fala, vamos tomar banho. Não sei porque eu estou usando tanto exemplo de quebra-cabeça como reforçador, porque eu particularmente odeio quebra-cabeça, mas em todos os exemplos ele é o reforçador, né? Mas eu não gosto não. Então ele está lá mexendo no quebra-cabeça e você fala, hora de tomar banho. E ele fala, pode ser já já? Eventualmente você pode falar, sim, pode ser já já. Todas as vezes? Não, mas eventualmente, se não for atrapalhar, deixa ele escolher fazer já já. Vai ajudar na colaboração, ele vai se sentir importante, vai se sentir respeitado, tá? Obviamente, ele pode escolher o brinquedo também, se tiver tarefas, ele pode escolher a ordem das tarefas também, tá? Enfim, permitir escolhas é ultra poderoso na solução de problemas também. E aqui a gente tem o que eu considero, junto com o intervir em precursores, considero o ensino de comunicação como a solução mais importante para comportamentos interferentes, tá? Porque a imensa maioria dos comportamentos problema acontecem porque a pessoa não sabe se comunicar.
A maior parte dos comportamentos interferentes tem função comunicativa, tá? E a literatura da área de ABA é muito clara nesse aspecto. Quanto mais o indivíduo se comunica bem, a tendência é que os comportamentos do problema dele diminuam intensamente, certo? Eu digo que a comunicação é um superpoder, né? E é um direito e dever de todo mundo. Uma das coisas que mais me chateiam nesse mundo de terapias e processos terapêuticos são famílias que não embarcam na comunicação alternativa aumentativa, não compram a ideia do PECS, do POD, do DACA, ou seja lá qual for o sistema. Poxa, se seu filho ou seu cliente não fala ainda, não escreve ainda, é extremamente importante, eu diria que é um direito dele e um dever seu como pai profissional, como mãe profissional, ensinar alguma resposta comunicativa, algum tipo de comunicação, tá? Porque a comunicação não apenas reduz comportamentos problema, mas dá acesso a muitas coisas. O indivíduo agora pode escolher melhor, pode deixar claro o que ele quer, o que incomoda. Então, para mim, é um absurdo quando uma equipe acha que não é hora de comunicação alternativa, ou os pais não compram a ideia. É sempre hora de comunicação alternativa, é sempre necessário comprar a ideia. Tá? Sempre, 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 sempre. E aí, quando você tem a possibilidade de ensinar um tipo de comunicação, o procedimento é ultra simples, pelo menos na teoria, né? Na prática é um pouquinho mais complicado, que você vai ter uma criança, às vezes, zangada ali, né? Mas, na teoria, a ideia é super simples, tá? A gente chama esse procedimento de treino de comunicação funcional. E consiste simplesmente em reforçar o cliente quando ele pede adequadamente e não reforçar quando ele pede de modo inadequado. Somente isso. Então, pode ser que num primeiro momento o seu cliente não tenha grandes capacidades comunicativas. Então, você pode fornecer um modelo. Em vez de ele chorar para pedir colo, você diz para ele colo. E ele fala, oh. E você quer colo, e dá colo para ele. E se ele estiver chorando, você não diga oh. Aí ele para de chorar e diz, oh, tá bom, vem aqui pro meu colo. Ou seja, enquanto ele estiver se comunicando de maneira inadequada, você não reforça. Quando ele estiver se comunicando de maneira adequada, você reforça. E eu dei exemplo do colo e falando errado, para deixar claro que essa comunicação adequada não tem a ver com falar precisamente colo, tá? Tem a ver com dar uma resposta que seja legal. Ainda que essa resposta não seja muito precisa, é uma resposta comunicativa clara. Já pode ser suficiente, tá? Já deve ser suficiente. E gradativamente você vai retirando ajuda, exigindo uma resposta mais precisa, mais bonitinha, uma resposta composta, quero colo, depois quero colo, por favor, certo? Mas no primeiro momento qualquer aproximação está valendo. Esse é o treino de comunicação funcional, extremamente importante, tá? Extremamente relevante e, novamente, tá? O tipo de procedimento que mais reduz comportamentos problema de longe mesmo. E tolerância, gente, é uma ideia. Essa eu entrei em contato há pouco tempo. Talvez nós já fizéssemos um pouco de treino de tolerância sem perceber, mas recentemente, com a popularização da terapia contemporânea, que a gente entrou em contato com isso propriamente dito. Não é um conceito muito clássico dentro da terapia ABA, é meio nebuloso, a gente considera mais uma metáfora do que um procedimento, um conceito por si só. Mas dentro dessa ideia metafórica, a gente pode entender tolerância como a capacidade do cliente de lidar bem com acontecimentos que ele não deseja. Por exemplo, lidar bem com um não, lidar bem com um reforçador que não é o mais interessante do mundo, lidar bem com o fato de que ele não quer fazer aquela tarefa, mas precisa fazer, não tem jeito. Exemplo, a gente pode, na terapia, dispensar a tarefa de matemática, mas os pais em casa não podem dispensar o banho se a criança estiver suja. Tem coisas que a criança tem que fazer, infelizmente. E ela acostumar a fazer coisas que ela não quer, ela tolerar coisas que ela não quer, é extremamente importante. Só que, claro, nós não vamos jogar ela no meio do mundo e falar se vira.
tem maneiras de ensinar tolerância, de construir tolerância, de modo que seja sutil, de modo que seja progressivo, que faz com que o cliente se torne muito mais colaborativo e consiga enfrentar melhor os desafios do dia a dia, tá? Então, vou contar para vocês um pouco do que a gente pode fazer nesse sentido para ensinar tolerância. Uma das coisas é exigir gradativamente. Ao invés de começar com uma terapia intensiva, com várias tarefas, horas sentado, etc. Não, vamos começar com uma respostinha e ele já acessa o reforçador, ou vamos começar com uma tarefinha que a gente sabe que ele gosta e aí ele já acessa o reforçador. Ou seja, nós vamos gradativamente exigir mais. No primeiro momento, muito pouquinho, e gradativamente exigir mais. Quando eu falei para vocês daquele procedimento de troca rápida, deixa eu mostrar aqui no slide para vocês lembrarem. Tinha a ver com reforçamento. Aqui. Quando eu falei para vocês do procedimento de troca rápida, né? Em que a gente finge que vai pegar, se a gente dá uma resposta, a gente nem pega o reforçador, depois a gente pede uma coisinha simples, e aí devolve logo o reforçador, antes que ele perceba que o reforçador saiu, antes que ele fique incomodado, né? Isso é um treino de tolerância, mais ou menos como a gente está discutindo aqui, tá? Nós vamos iniciar dando um reforçador para uma resposta bem simples, certo? E por que isso é interessante? Porque o cliente vai acostumando a fazer mais e mais tarefas antes de acessar o reforçador. Isso é extremamente importante, tá? Então, na terapia contemporânea, quando a gente vai iniciar o treinamento da terapia contemporânea, a gente começa com a resposta de comunicação, e logo em seguida a gente já vai para treino de tolerância. Na verdade, tem um treinozinho aqui no meio, mas enfim, já começa a ser um treino de tolerância, para a gente acostumar com mais e mais tarefas gradativamente. E aí, não adianta ser ansioso. Eu já fui um terapeuta muito ansioso. Eu queria que o meu cliente chegasse e já ficasse 2 horas fazendo tarefa, tá? E era possível? Era. Eu fiz isso a vida toda, tá? Na verdade, uma vez eu participei de um treinamento de 2 dias, de 3 dias, perdão, em que a garotinha que a gente estava ensinando lá, eu era só um aplicador, eu não era um aplicador, eu já estava começando a ser um coordenador, mas a garotinha ficava 4 horas de manhã e 4 horas à tarde fazendo terapia, juro. Éramos vários, era um treinamento, então a gente ia revezando com a menina, ou seja, a gente descansava, né? Mas a menina eram 4 horas ali, olha. E ela fez, deu certo. No primeiro dia foi um sofrimento danado. Dá certo, mas para quê? Para que ter essa pressa? Para que ter essa ansiedade? Hoje a gente chega com a criança lá no incentivo, se ela não tem muita tolerância, não está acostumada, a gente começa devagar, deixa ela brincar bem muito, porque dela vai gostar da gente, vai ficar feliz, no outro dia vai voltar amarradona, daí a gente exige mais um pouquinho. Ela, tá bom, esse pouquinho aí eu aguento. Aí ela vai ficar feliz. No outro dia ela vai voltar feliz, a gente vai ensinar exigindo mais um pouquinho. E assim por diante. E é uma ideia tão simples, mas tão poderosa, que não sei nem como dizer para vocês de outro modo, tá? É só muito poderoso mesmo essa ideia. Finalmente, o último slide. Nós já até discutimos isso, né? Meio que um repeteco. Começar reforçando muito, certo? Quanto mais intenso o reforçador é, mais tolerável é emitir um comportamento, ok? Se a gente fosse olhar isso teoricamente, a ideia é de que quanto maior o esforço, maior o reforço tem que ser. E quanto maior o esforço, a tendência é que menos interessante o reforçador seja. Para não ficar abstrato, deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Vou pegar aqui uma pessoa que eu conheço. A Bruna Firmo. Bruna, você pode ligar o seu microfone, por favor? Posso? Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Robson. A Bruna é aplicadora lá no Incentivo, tá, gente? Bruna, vamos lá. Então, para o pessoal entender isso que eu estou falando, tá? O que é esforço? Esforço é o quão difícil é fazer uma resposta. Eita, acho que eu vou pedir outra pessoa, Bruna. Tá muito barulho aí.
Realmente, tá um barulhinho que eu vim buscar meu menino aqui no reforço. Tá bom, deixa eu chamar outra pessoa. Valeu. Tá bom. Obrigado. Quem pode ser? Tamara, pode ser? A Ana Carolina, pronto. Abre o microfone aí, Ana Carolina. Ana Carolina. Oi. Oi. E agora Oi, tá abriu a ouvindo? Tamara. Eita, acho que o microfone da Tamara tá melhor, Ana Carolina. Pode ser a Tamara? Olha, Beleza. Tamara é a Tamara que eu conheço ou é outra Tamara? é a Tamara que você conhece. É massa. Então, beleza, Tamara, olha só. Vamos dar um exemplo para a galera, tá? Então, esforço, turma. Quão difícil é emitir uma resposta? Então, se eu falar assim para o meu terapeuta, celular, isso é um esforço pouco. Agora, se o meu terapeuta exige que eu falo, tia Tamara, por favor, eu quero muito celular agora, isso é um esforço muito maior, certo? Mas o que Uhum. acontece? Quanto maior o esforço, menos interessante o reforço é. Olha o exemplo. Vamos supor que essa aula fosse presencial, estamos todos na mesma sala. Aí eu digo para Tamara, Tamara, eu vou ficar muito grato se você for pegar água para mim. Tá ali no fundo da sala. Você pega, por favor? Você iria, Tamara? Sim. Iria. Eu já anunciei o reforçador. Eu vou ficar muito grato. Ela não vai ganhar dinheiro, não vai ganhar nada. Vai ganhar gratidão. Mas tudo Uhum. bem. Eu estou dando aula, ela está vendo ali que eu não estou podendo ir por mim mesmo. Isso é suficiente para ela. Mas e se eu aumentar o esforço e mantiver o reforço? Por exemplo, Tamara, eu preciso muito de água. Eu vou ficar muito grato se você for até a cidadezinha aqui do lado, que fica a 50 quilômetros, e comprar essa água para mim, que eu só tomo dessa água. Eu vou ficar muito grato. Você iria, Tamara? Com o mesmo reforço? O Só vou reforço ficar grato. diminuiu, Só vou ficar só grato. vai ficar grato. Aí eu preciso de um reforço maior, porque vai Esse exigir 50 bastante. ida, 50 volta, né? Olha aí. Uhum. O mesmo reforço já não é bom para um esforço maior. Mas e se eu falasse para Tamara, Tamara, rola aqui então, se tu fizer isso. Vou Você na iria? hora. Vai na hora. Mas e se fosse uma água que você tá na Paraíba e só vende no Rio de Janeiro por R$ 500? Você iria? Vamos aumentar o reforço? O mesmo reforço já não compensa um esforço maior, tá? Então Uhum. essa é a ideia. Obrigado, Tamara. Pode desligar Nada. já. Então essa é a ideia, turma. Se você está exigindo um esforço maior, você também tem que dar um reforçador maior, certo? Só que o que acontece? Gradativamente, o cliente vai acostumando com mais esforço e menos reforço. E você vai ter que fazer esse equilíbrio. Você vai começar, enquanto ele tem pouca tolerância, a dar muito reforço, e conforme ele vai desenvolvendo a tolerância, você vai dando menos reforço. Mas ainda assim, a minha sugestão é que vocês olhem isso no dia a dia, porque pode ser que naquele dia ele dormiu mal, ele comeu mal, o pai e a mãe brigaram com ele, e pode ser que naquele dia ele esteja com pouca tolerância. Então pode ser que naquele dia você volte a aumentar o reforçador bastante, tá? Enfim, essa ideia de tolerância, de começar devagar, de começar reforçando intensamente, aí depois começa dando mais tarefas e diminuindo o reforçador, é extremamente importante na terapia ABA. Nós já fazíamos isso, talvez, mas hoje a gente tem o termo próprio para isso e a gente consegue planejar a terapia para isso, tá? Então, turma, esses foram os slides do curso, espero que vocês tenham gostado. Vou abrir para perguntas agora, mas vou parar a gravação, tá? As perguntas vai ficar só para quem está aqui ao vivo. Então, deixa eu parar aqui a gravação.